Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Aline Benevides e eu vou dar continuidade aí no curso de vocês de auxiliar de necrópsia. Eu sou enfermeira, formada pela Faculdade Metropolitanas Unidas, da FMU. Também sou formada em técnico de enfermagem auxiliar pela ETEC, Parque da Juventude. Também tenho um curso extracurricular pelo São Camilo, de eletrocardiograma básico. E hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre o sistema respiratório. Então vamos lá, bonitos. O que iremos aprender? Vou dar uma introdução sobre o assunto, vou falar um pouquinho da anatomia da respiração e sobre a hematose, que é uma parte muito importante. Vamos lá. É um sistema responsável por processar a respiração, né? Entrada e saída do ar no organismo, promovendo a hematose, função de filtrar, aquecer e umedecer o ar, e ele é dividido em duas partes, condutora e respiratória. A parte condutora é encarregada de transportar o ar, filtrá-lo, purificá-lo, aquecê-lo e umidificá-lo. E a parte respiratória é responsável por trocar o dióxido de carbono presente pelo oxigênio. Aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, está falando um pouquinho, né, onde fica cada coisa. Então, aqui nós temos o trato respiratório superior, que é responsável pelo nariz, cavidade nasal, faringe e laringe. Depois nós temos o trato inferior, que é formado pela traqueia, pelos brônquios, pelos bronquíolos e pelos alvéolos pulmonares. Aqui tá trocado, eu não consegui trocar, peço perdão aí para vocês, mas os bronquíolos vêm primeiro e depois vêm os alvéolos pulmonares. E por fim, os pulmões. Então, vamos lá, bonitos. Começando com a cavidade nasal. As fossas nasais são duas cavidades paralelas que começam nas narinas e terminam na faringe. Elas são separadas uma da outra por uma parede cartilaginosa denominada de septo nasal. Possuem um revestimento dotado de células produtoras de muco e células ciliadas, também presentes nas porções inferiores das vias aéreas. No teto das fossas nasais existem células sensoriais responsáveis pelo sentido do olfato, que tem as funções de filtrar, umedecer e aquecer o ar. A faringe. A faringe faz parte do sistema respiratório e também do sistema digestório. É um tubo muscular localizado entre a cavidade nasal e a laringe. Sua parede é composta de músculo e revestido de túnica mucosa. Função de conduzir o ar para a laringe, além de aquecer, filtrar e umidificar o ar também, como as fossas nasais. A laringe agora. A laringe é um tubo sustentado por peças de cartilagem articuladas, situado na parte superior do pescoço, em continuação à faringe. A entrada da laringe chama-se glote. Acima dela existe uma espécie de lingueta de cartilagem denominada epiglote, que funciona como uma válvula. Quando nos alimentamos, a laringe sobe e sua entrada é fechada pela epiglote. Isso impede que o alimento ingerido penetre nas vias aéreas. Também quando a gente vai respirar, quando a gente vai nos alimentar, a glote, ela fecha a entrada da laringe para a gente ingerir esse alimento e esse alimento ir pelo esôfago e não acabar indo pelas vias aéreas, acabar caindo na laringe. E o epitélio que reveste a laringe apresenta pregas, as cordas vocais, capazes de produzir sons durante a passagem do ar. Vamos falar um pouquinho agora sobre a traqueia. A traqueia é uma estrutura cilíndrica formada por uma série de anéis cartilaginosos em forma de C, cobertos por músculo liso. Dá pra gente ver aqui a traqueia. Essa daqui é a traqueia e esses daqui, são os Czinhos
que a gente acabou de comentar. Responsável pelo transporte do ar da laringe para os brônquios. E os brônquios, pessoal, estão aqui, ó. Essa partezinha aqui são os brônquios. O seu revestimento interno é constituído por um epitélio do tipo pseudo-estratificado, cilíndrico ciliado. Sim, bonitos, essa palavra horrorosa. E ela é rica em células produtoras de muco. Como o seu revestimento tem um muco ciliar, quando respiramos e entra poeira ou alguma bactéria, esse muco ciliar, que é revestido internamente na traqueia, essa poeira ou essa bactéria, ela acaba se aderindo a esse muco. E posteriormente, ela é varrida, digamos assim, varrida para fora, graças ao movimento dos cílios, e elas são engolidas ou são expelidas. Agora nós vamos falar sobre os brônquios, bronquíolos e os alvéolos pulmonares. Os brônquios são estruturas tubulares flexíveis e elásticas e é constituída por 2 ramos e se tornam tubos cada vez mais finos, dando origem aos bronquíolos. Ou seja, aqui estão os brônquios, eles se ramificam, tá bom? Aqui, ó. E aí, os bronquíolos são esses bem pequenininhos aqui embaixo. E aí, no final dos bronquíolos, encontra-se os alvéolos pulmonares, que são responsáveis por fazer a hematose. E os alvéolos, eles são minúsculos saquinhos de ar que constituem o final das vias respiratórias. Possuem a forma de uma bolsinha e são responsáveis por fazer a troca gasosa. As paredes dos alvéolos são tão finas, eles são feitos de tecido epitelial pavimentoso simples, que o oxigênio pode passar para o sangue capilar o oxigênio pode passar para o sangue, enquanto o gás carbônico passa do sangue para o interior dos alvéolos, através da membrana capilar alvéolo pulmonar. Entre a parede externa dos alvéolos e os capilares sanguíneos existe um líquido, o surfactante, que facilita a difusão dos gases nos 2 sentidos. Ou seja, vamos lá. Os alvéolos, eles são revestidos externamente por esse líquido chamado surfactante, assim como os capilares sanguíneos também. E aí eles auxiliam nessa troca gasosa. Então, o oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico entra no alvéolo pulmonar para ele ser expelido depois. E a junção desses 3, brônquios, bronquíolos e alvéolos, se chama árvore brônquica. Combinado, bonitos? Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pulmões. Pulmão, principal órgão da respiração, né? É constituído por 2 lados, esquerdo e direito. E esses órgãos estão localizados na cavidade torácica, né? Nessa parte aqui onde vocês estão vendo, o mouse. E entre eles há uma região denominada mediastino. O mediastino é um compartimento visceral da cavidade torácica. Cada pulmão é envolvido por um saco seroso completamente fechado, chamado de pleura, que apresenta 2 folhetos, a pleura pulmonar e a pleura parietal. A pleura pulmonar reveste a superfície do pulmão e possui continuidade com a pleura parietal.
A pleura parietal recobre a face interna da parede do tórax, e entre elas existe ainda um líquido pleural que proporciona o deslizamento e a constante mudança de volume e movimento pulmonar. Os pulmões, eles são subdivididos em lobos. O pulmão direito possui 3 lobos, o lobo superior, médio e inferior, e 2 fissuras, uma horizontal e uma oblíqua, que delimita esses lobos. O pulmão esquerdo possui 2 lobos, lobo superior e inferior. O lobo esquerdo, ele possui menos do que o direito, por quê? Porque o esquerdo fica no lado do coração, então ele acaba sendo um pouco menor que o direito. E a base de cada pulmão apoia-se no diafragma, um órgão músculo membranoso que separa o tórax do abdômen e que promove, juntamente com os músculos intercostais, os movimentos respiratórios. Os pulmões, eles são elásticos, porém não se movem por si só. Os movimentos de expansão, que é de inspiração, e compressão, que é de expiração dos pulmões, para a entrada e saída do ar, são devido aos músculos intercostais e ao diafragma. Combinado, bonitos? Vamos continuar aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a hematose. Então, vamos lá. O transporte de gás oxigênio está a cargo da hemoglobina, proteína presente nas hemácias. Nos alvéolos pulmonares, o gás oxigênio do ar difunde-se para os capilares sanguíneos e penetra nas hemácias, onde se combina com a hemoglobina, enquanto o gás carbônico ele é expelido para o ar. Ele é expelido para fora. Então, vamos retomar. Os alvéolos pulmonares, eles são revestidos externamente pelo líquido surfactante, assim como os capilares sanguíneos. E aí é fácil fazer essa difusão de gases. Então, gás carbônico entra no alvéolo pulmonar para ser expelido e o oxigênio ele entra nos capilares sanguíneos, penetrando nas hemácias. E é isso, galera. E aí agora aqui tá a bibliografia para vocês do conteúdo que eu montei para vocês. Essa aulinha ela foi bem simples, não aprofundei muito o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Combinado, bonitos? Forte abraço e um beijão!